Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E hoje é dia do primeiro resumo musical da semana em 2023, porque afinal o ano tá só começando, o governo tá só começando, mas tem muita notícia, muita coisa que aconteceu nessa semana, né, Diego? Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. As crianças podem continuar no carro, vou cantar hoje, vou cantar cedinho da manhã, mas tá tudo bem. Tá tudo certo, imagina. Eu vou começar hoje com uma patada que o Fernando Haddad deu ontem num jornalista que perguntou sobre eventual moeda única no Mercosul, tava esse burburinho, e ele mandou um vai se informar para um jornalista. Claro que está longe de ser um vou encher a sua boca de porrada, que o Bolsonaro chegou a dizer no seu governo, mas a gente precisa ficar atento, porque começa assim, né? O Bolsonaro não começou mandando as pessoas comprar vacina na casa da mãe. Ele começou, não vou responder isso aí, tá ok? Aí levantava e ia embora. Ele começou assim, aí a coisa foi escalando. Então, assim, primeira semana de governo, o ministro da Economia ser questionado por um assunto que é importante, que estava ali num burburinho nos bastidores em Brasília. Isso vai acontecer todo dia, o Haddad é experiente, ele sabe disso. Então, não há que se responder a um jornalista dizendo vai se informar, em nenhuma hipótese, muitos ruídos, muitas declarações aí com alguns disse-me-disse nessa semana, nesse início de governo Lula. Então a música que eu pensei é a seguinte, até pegando como um gancho, o Alexandre Garcia, que passou 4 anos apoiando o governo Bolsonaro, gravou um vídeo aí, ele mesmo dizendo que as pessoas que ainda acreditam que o Bolsonaro vai voltar, ele até ironizou um pouco aqueles que acreditam que quem tomou posse dia 1º não foi o Lula, foi um sósia do Lula, enfim, uma coisa muito doida, né? Ele dizendo que política não é fé, política não é religião, política é realismo. Então, em algum momento, alguns jornalistas de ontem para hoje já começaram a dizer que acabou a lua de mel. A gente falava disso aqui, né, Mauro, Michele, sobre na segunda-feira quem vai criticar o Lula, quem é que vai ouvir, quem o Lula vai ouvir como um conselheiro, né, como críticas nesse primeiro momento. Ele que disse que não queria bajuladores em seu governo, mas fato é que nada é para sempre, que as coisas mudaram, mas algumas coisas não mudam tanto assim. Então a música que eu pensei foi uma música eternizada de Cássia Eller, que mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim, tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Então, mesmo aqueles apoiadores do Lula que, claro, obrigado pelas palmas, o pessoal da técnica é muito gentil. Mesmo aqueles que apoiaram Lula e que vão continuar apoiando, claro, e que acreditam que tudo que possa vir a acontecer vai ser melhor do que o que foi os 4 anos do Bolsonaro, mesmo para esses é bom lembrar que o para sempre sempre acaba e que às vezes aquela esperança do dia 1º vai ter que sendo moderada aí ao longo dos próximos meses. O segundo assunto, Mauro, Michele, é perceber que tem gente que estava lá no barco do Bolsonaro até ontem e que virou o governo, virou a chavezinha dentro deles no famoso pragmatismo de Brasília. A gente teve como exemplo a Flávia Arruda, casada com o ex-governador José Roberto Arruda aqui de Brasília, que se colocou como senadora do Bolsonaro, perdeu para Damares Alves, ela que estava no PL, foi ministra da Secretaria de Governo do governo Bolsonaro, mas virou o governo. Ela deixou o PL e estava lá na posse no dia 1º abraçando o Lula. O Ottoni de Paula também, um deputado bolsonarista raiz, ligado aos evangélicos, bolsonarista durante todos esses 4 anos, inclusive chegou a ser investigado nos inquéritos lá de atos antidemocráticos, fake news, e ele está por aí circulando nas posses dos novos ministros do governo Lula aqui em Brasília. Soraya Tronic também tirando foto com apoiadores do Lula, o Eduardo Bolsonaro alfinetando ela nas redes sociais. Então, eu imagino que todos esses estão cantando para Jair Bolsonaro como Adriana Calcanhoto. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais assim, será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. E tem muita foto
tem muito retrato dessa gente com o Bolsonaro. Acho que eles estão pedindo pro Bolsonaro devolver isso para tocar a vida. Terceira notícia, acampamentos nos QGs perdendo força. O Lula assumiu o governo, estamos findando a primeira semana de novo governo Lula. Muita gente foi embora desses acampamentos, mas ficaram algumas pessoas ali, essas imagens estão circulando nas redes sociais, sobretudo ali no dia 1º. A gente comenta, mas é muito sério isso, né, gente? É muito triste, não é uma questão somente ideológica de política, é muito triste você ver ali seres humanos que estavam acreditando que a posse não ia acontecer, aí se ajoelham, rezam, botam Jesus no meio, choram, e, enfim, né, muita gente ri, acha graça, faz chacota, eu fico realmente triste, de verdade, eu vejo assim, caramba, né, são pessoas que estão precisando de ajuda, podem ter, repito, o que eu sempre digo aqui, você pode odiar o Lula, odiar o Bolsonaro, você não é obrigado a gostar de ninguém na política, eu até recomendo que não se goste tanto, mas daí a você sair da realidade é um pouco mais difícil. Então, eu acho que algumas dessas pessoas, com muita leveza, o canto devem estar assim, e agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando me encontrar, vou me perdendo e por aí vai. Essa música do Caetano Veloso que ficou conhecida com Lisbela e Prisioneiro e também dentro desse contexto tem uma outra música que eu me recordei que é outro clássico da música popular brasileira que é O Meu Amor Me Deixou, Levou Minha Identidade, Não sei mais bem onde estou, nem onde é a realidade, se eu fosse um marinheiro, era eu quem tinha partido e ia para os Estados Unidos junto com você, Bolsonaro, mas eu não ficaria aqui. Essa é perfeita, né? Simone Tebet, para finalizar, tem mais duas aqui, mas a última eu não vou cantar, vai ser o pessoal que vai soltar aí. A última que eu vou cantar é Simone Tebet, que tomou posse como ministra do Planejamento, dizendo que tem divergências econômicas com o novo governo Lula, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Ela disse, inclusive, que comentou isso com Lula e que o Lula teria dito, é isso que eu quero, sou um presidente democrata, quero diferentes para somar, pois assim que se constrói uma sociedade democrática. E aí a Tebet também cobrou responsabilidade com gasto público. Eu acho que essa relação do Lula com a Simone é paixão assim que não acontece todo dia. Um trecho de uma canção de Guilherme Arantes, é uma aventura, o que o PT está fazendo, chamando a Simone Tebet para ser parte desse governo. E ontem muita gente comentou também os trajes da senadora, que estava muito elegante na sua posse ontem. Então, para ela e para esse momento de Simone dentro do governo Lula, eu lembrei de cheia de charme, um desejo enorme de se aventurar, cheia de charme, desejo enorme de revolucionar, porque é uma revolução trazer Simone Tebet para o governo Lula. Vamos ver o que é que ela vai conseguir fazer. Para finalizar, o Sererê Chavante, vocês lembram de quem é o Sererê Chavante? É um índio bolsonarista que foi preso antes das eleições, provocou aqui uma confusão em Brasília, aqueles atos de vandalismo numa segunda-feira à noite. Ele está preso na Papuda e agora, com advogados, ele fez uma carta pedindo desculpas. Faço questão de ler trechos dessa carta para finalizar. Peço humildemente desculpas ao povo brasileiro por eventuais declarações exageradas que fiz ao criticar o sistema eleitoral. Da mesma forma, peço desculpas ao STF, ao TSE, ao presidente irmão Lula, ao irmão Alexandre, à minha família, à minha querida tribo Chavante, aos meus amados irmãos da nossa igreja. Na verdade, não há nenhum indício concreto que aponte para o risco de distorção no resultado das urnas e por aí vai. Ele vai pedindo desculpa de verdade. Ô, Diego. Dizem que desculpa é diferente de perdão, isso aqui é um perdão, não é nem desculpa, Mauro. Diga. O irmão Alexandre é o Xandão? É o Xandão, é o irmão Alexandre de Moraes. É o irmão Alexandre de Moraes. Virou irmão Alexandre. Para esse momento, tem uma música da Rita Lee com o Roberto Carvalho que é muito boa, também se encaixou direitinho na minha cabeça com esse momento. O pessoal pode soltar, por favor, que essa eu não vou arriscar cantar, não.
Perdi a cabeça. Perdi a cabeça. Desculpe o Huawei. Esqueça. Olha, e você sabe que essa pode ser a trilha também hoje da primeira reunião ministerial, né? Porque eles vão ter que se entender ali em relação às declarações. Aí talvez o Carlos Lupe... Desculpa o Huawei aí, primeira semana. Muito bom, muito bom. Pessoal, bom fim de Maravilhoso. semana. Ó, teve uma ouvinte aqui que falou assim, olha, falar de política de modo musical é pra poucos, bem poucos. Dali, Diego Amorim, é a Érica que escreveu aqui. Que bom. Sensacional, Diego, muito bom ter você aqui com a gente, com esse resumo musical maravilhoso, cheio de MPB, cheio de bastidores políticos. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira que vem. É isso aí, isso é a Nova Brasil. Vamos juntos, Mauro Valeu, Michele. Vamos Diego. nessa. Bom fim de semana, Tchau, obrigado. tchau. Pra nós. Nova Manhã. Conexão Brasília. Com Diego Amorim.